pergunta? Eu tenho tempo para pergunta? Tem tempo para pergunta? Tem tempo para pergunta? Eu tenho tempo para pergunta? Tem Tempo para Pergunta, o podcast oficial do TDC. Olá, estamos de volta com mais um Tem Tempo para Pergunta, o podcast oficial do TDC, gravando mais uma temporada, direto aqui do TDC Summit Inteligência Artificial 2026 em São Paulo. E você que já acompanha o nosso podcast sabe que aqui você encontra os assuntos e os temas que vão impactar na sua vida, na sua carreira, no seu projeto. E claro, se você está acompanhando a gente no YouTube, fica aqui o convite para deixar o seu like, não custa nada, é uma possibilidade de nos apoiar aí na divulgação do episódio. Se gostar, aproveita e já se inscreve no canal para não perder nenhum episódio. Se estiver ouvindo a gente no Spotify, quando terminar, lembra de dar 5 estrelas, porque esse é o meio de ranquear o podcast e atingir cada vez mais pessoas. Mas o papo hoje aqui, a gente vai falar bastante sobre programação, sobre inteligência artificial, e para isso eu estou aqui com o Rodrigo Branas, que é desenvolvedor, um veterano do TDC aí, conheço o Branas já de muitos outros carnavais. Seja muito bem-vindo ao podcast. Júlio, obrigado. Prazer imenso estar aqui com você. Sempre quis participar, já vi outras edições também. E prazer estar aqui, cara. Obrigado pelo convite. Bacana. Branas, o que acontece costumeiramente aqui no podcast? A gente tem um público mais amplo, né, que a gente atinge com o podcast. Você que tem um canal de YouTube sabe que você acaba pegando mais gente, até pessoas que não são da área de tecnologia, mas que por algum motivo se interessam, querem aprender. E eu sempre gosto de trazer um pouco do perfil do nosso convidado, exatamente para a pessoa que está lá não pensar que você caiu de paraquedas aqui, que tem uma trajetória, tem uma história. Então eu queria saber, lá no começo da tua carreira, se a carreira na área de tecnologia, ela veio como uma inspiração, era algo que você construiu desde jovem, ou se foi daqueles casos de, nossa, trabalhava com isso e de repente a tecnologia me pegou de assalto e agora eu estou aqui. Como é que foi esse processo? Ah, show, cara. Então, eu tô há 25 anos na área, trabalhando com programação, então nunca tive outra profissão. Sim. E eu sempre gostei de código, né? Então, mesmo antes de entrar na faculdade, eu fazia aqueles cursos lá dos anos 90, né? The Basic, Clipper, sim. algumas coisas que já, obviamente, para quem ainda é muito jovem, né? Você não entende tudo o que está acontecendo, mas você vai se ambientando. Sim. E aí tinha eu decidi... um caminho ali, né? Tinha um caminho. E aí isso me levou a fazer ciência da computação. Aí daí pra frente, foi embora. Foi a natural. Profissionalmente, assim, você já saiu trabalhando na área ou ainda demorou um tempo? Então, eu entrei na computação em 2000 para 2001. Uhum. Então, quando eu cheguei na segunda fase, eu já comecei a fazer estágio. Legal. E aí ali eu já comecei a fazer na área de programação, trabalhando com Java, inclusive, né? Sim. E aí lá para 2003, 2002 para 2003 eu já fui efetivado, então fui compartilhando, né, o tempo do curso, né? Então fiz alguns semestres de estágio, depois eu já comecei. Já estava firme no negócio. E essa questão de não só conseguir o conhecimento, mas também compartilhar um conhecimento, que eu te conheço, você já deu inúmeras palestras no TDC, sempre teve presente na tua trajetória também, né? A partir de 2010. Então, eu sempre admirei muito essa questão desse compartilhamento de conhecimento, pessoas que davam palestra, que conseguiam estar ali na frente, inspirando outras pessoas. E queira ou não, Júlio, você faz a diferença, né, na carreira. Sim. Você tem um impacto muito grande. Então, eu sempre tive um pouco essa aspiração. E comecei com o TDC. O TDC foi tua porta de entrada para a palestra. Foi. Porque em 2009... eu já tinha essa vontade, então eu tinha feito alguns cursos de oratória e estava começando a querer participar de evento. E aí, na época, a Global Code estava recrutando instrutores. Legal. E eu tinha várias certificações Java, já estava trabalhando com Java há muitos anos. Tinha alguns amigos em comum que trabalhavam na Global Code, né? O Rodrigo Cândido, né? Que participou muito aqui também do TDC, Vinícius Nunes. E aí, na época, tinha vaga para instrutor, eu acabei entrando para Academia Java. Sim. E aí fiquei alguns anos, Academia Java, Academia Web. E então isso me conectou com o TDC. Sim. E com esse ecossistema de palestras e comunidades. Isso foi em 2010. O TDC ele começou em São Paulo, depois acabou indo para Floripa, né? Sim. Então as primeiras edições ali em Floripa eu já passei a coordenar algumas trilhas, né? Então a trilha de JavaScript, a trilha de web. Então ali eu comecei a dar palestra, coordenar e não parei mais.
Então Legal. só continuei. Bacana, é uma trajetória pautada na comunidade também, né, no processo bastante. educacional. E, assim, eu quero aproveitar, Breno, você comentou, né, eu tenho 25 anos de trajetória, não chegou hoje na festinha, né? Você já viu muitas alterações. O nosso mercado, ele é um mercado de tecnologia bastante dinâmico. E na área mais específica que tu trabalhava até então, né, na história tem o TDC, que é da área de web, JavaScript, Node. O que você acha que teve de mudança no ecossistema web? Claro, a gente já teve o Web 1, o Web 2, o Web 3, mas como que você enxerga o web lá de quando você começou, dos primeiros passos, para o que a gente tem hoje no cenário do mercado? O que o principal mudou? Ainda nem entrando em IA, mas no geral, assim. Eu peguei pelo menos umas 4 transformações, né? Desktop para web, web para web, né? 1.0, 2.0. Isso, teve 2 webs. Depois mobile, agora IA, né? Mas a computação é uma ciência que tem 80 anos, né? Então a gente já viu outras transformações. A gente saiu de uma computação muito centralizada, muito orientada a mainframe, onde as pessoas escreviam código no papel, perfurava cartão, eram jobs que eram muito realmente centralizados, e depois você começou a difundir, a popularizar mini computador, microcomputador, até que você conseguiu chegar no público final, na pessoa que estava ali criando uma planilha, né? Sim. Então eu peguei essa transformação do desktop, eu cheguei a pegar um pouco de software terminal ainda, mas não muito. Desktop bastante. E essa transição, então, para a primeira versão, digamos assim, da web. A virtualização, lembra que a gente falava? Também. Agora é tudo virtual, é tudo na web. Exato. Então foi uma transição bem expressiva, porque todo mundo queria ir para a web. A web nunca foi uma plataforma feita para desenvolver software, era para você simplesmente compartilhar conhecimento por meio de documentos linkados, conceito até que nem é da web, né? Mas um protocolo de compartilhamento de documentos, se a gente parar para pensar mais estrito senso. Isso, só que por algum motivo, né? Isso era uma boa plataforma de distribuição, e aí ficou de fato como sendo o padrão por muitos anos, até ser desbancado pelo mobile, aí já para o final da década aí de 2010, então 2007, 2008, né? A virada ali talvez no lançamento da loja de aplicativos do iPhone, eu acho que foi o turning point ali. Foi virando, mas muito forte a partir de 2010, assim, que aí popularizou mesmo, né? Porque nem todo mundo também tinha acesso a smartphone por muito tempo, demorou ou conectividade, então apesar de ser possível, ainda não era tanta prática, né? Sim. E eu acho que a gente viveu naquela época um fenômeno que dá para fazer até um paralelo agora com a adoção da IA, que é o mobile fez a interconectividade de internet, de você poder mandar uma mensagem rápida, né, ou até ter acesso a um banner, uma compra online, muito mais na ponta do que antes, né? Você tava aquilo na mão do usuário, o usuário tinha zero, o mobile tirou o teclado. Eu tenho uma anedota que a minha mãe, por muito tempo, ela não chegava perto do computador porque ela tinha medo de apertar alguma tecla e algo dar errado. Então o teclado era um elemento, né, opressor ali, e aí o mobile, ele liberou, do ponto de vista do usuário, ele entrar naquele negócio. Mas, do ponto de vista técnico, a gente não evoluiu tanto, né, na web do ponto de vista técnico. A gente orquestrou melhor o que tinha por trás, mas na ponta a gente continua mais ou menos fazendo as mesmas coisas. Ou eu falei uma imensa bobagem? Não, faz sentido. A gente se aproximou mais do usuário, você foi pro bolso do usuário, né? Então ficou muito mais portável e ficou muito mais proativo, porque você agora manda uma notificação, você estimula muito mais a utilização. Tanto que muitos e-commerces te dão desconto se você usar o aplicativo. Sim. Por quê? Para você abandonar aquele ambiente que ele não tem controle, né? Tá no teu bolso, eu te mando notificação, eu reduzo o meu custo com marketing. Mas ainda era o mesmo tipo de software, essencialmente, com uma outra experiência, mas é o mesmo tipo de software, né? Só que com uma experiência do usuário mais simplificada. É o que você falou, né? Pessoas com mais idade, com menos intimidade com esse mundo da computação, passaram a utilizar também e ser incluídas nesse mundo. E agora meio que a gente com a IA deu mais um passo. Agora não tem nem mais interface. Isso, que é uma questão que eu ia te perguntar. Em que mundo a gente está em que todo aquele arcabouço de
orquestração de banco de dados, busca de modelo micro front-end. Só que agora eu faço assim, eu dobro ele bem dobradinho e jogo fora. Então, é uma nova revolução, mais uma, né, que a gente já experimentou. Talvez seja mais impactante, porque agora a tua capacidade de produzir código, que sempre foi o gargalo, Sim. ela acelerou num nível perigoso, chegando a um patamar de que você pode produzir tanta coisa e isso passa a ser negativo, porque antes produzir muita coisa era positivo. Sim, Ter porque era produtividade custoso produzir, né? era custoso. Você tinha ali, digamos assim, uma parede para escalar. Não é qualquer pessoa que escala uma parede de forma segura, de forma prática. Mas parece que cada vez mais essa parede está se inclinando para baixo, né? Isso. Hoje você consegue entregar num ritmo muito mais acelerado. Então, se você entregar mal, sob o ponto de vista de negócio, você passa a prejudicar o teu usuário ao invés de ajudar o teu usuário, né? Sim. E agora, a principal disrupção é que a gente estava acostumado com o software, principalmente no mundo corporativo, onde eram muitas telas, muitos processos de negócio. Aonde que está a maior fricção? Está em usar o software. Etapas, né? Muitas etapas, muitas barreiras para avançar. E isso, o software mal utilizado, ele causa um dano muito grande. Então, o usuário ele tem uma tendência muito grande de reclamar do software no mundo corporativo. Para outras áreas, não tanto. Sim. Você não reclama do Instagram, você não reclama muito do LinkedIn, você não reclama muito do Você usa o que ele te entrega. Porque é outra metáfora, é outra abordagem, né? Mas eu gosto de xingar o app do banco. Pode ser. Porque daí você já é mais obrigado a utilizar, né? Você usa o que você quer. Agora, e o RP? É difícil você implantar um RP, principalmente por essa questão da adoção. Agora, se você pudesse... Um CRM, né? Vale para todos esses softwares corporativos. E se pudesse substituir isso por uma interface em linguagem natural, que você conseguisse esclarecer mais a linha de raciocínio que você quer seguir. Olha, eu estou precisando aqui emitir uma nota fiscal, mas é nessa situação onde esse fornecedor vai me pagar de uma maneira parcelada. Então, qual é a melhor maneira de eu lançar isso no sistema? E com base nisso, as coisas acontecem. Então, o back-end desse sistema, o banco de dados, ele segue sendo essencialmente a mesma coisa. O núcleo dele é parecido. Aonde ele vai buscar aquela construção informacional não vai mudar. Isso, a regra segue lá, mas eu vejo que a IA, ela entra, a gente já está falando mais de arquitetura até de solução mesmo, né? Ela entra principalmente para oferecer uma forma de interação diferente. A própria Salesforce, recentemente, eu vi que a TOTOS também fez a mesma coisa ali, né? Mas elas estão se apresentando como empresas mais AI-driven, onde o que você está oferecendo para o teu cliente já não é mais uma API, é um MCP. Sim. Então você conecta o teu software num cloud cowork, por exemplo, e permite com que as pessoas automatizem seus fluxos por conta própria. Cara, isso traz um poder muito grande, é uma revolução na utilização dos sistemas. Sim, até ia te perguntar o que significa, até para a gente traduzir em uma coisa um pouco mais, se é que é possível, obviamente, mais simples e básica, o que significa o MCP e o que ele é na prática, no dia a dia? Tá. Então, o que acontece? Pensa o MCP, que é o Model Context Protocol, como uma API. Tá. É uma forma de você expor operações, dados específicos, conjuntos específicos de dados. Nesse caso você expõe ferramentas, né? Mas na prática você está expondo operações de negócio, né? Pode ser de consulta, pode ser de mutação. E esse é o protocolo que as LLMs entendem. Então, LLM, o GPT 5.4, o Opus 4.7, o GLM 5.1, que são modelos de inteligência artificial. E esses modelos rodam no que a gente chama de harness, que são as ferramentas, né? Então, o ChatGPT é uma ferramenta. Sim. O Claude Desktop é uma ferramenta. Sim. Então, elas interoperam com esses MCPs. O MCP é o acesso a um transformer, digamos assim, a um modelo gerativo ou de a um recurso de machine learning ou alguma coisa assim. O machine learning ele está no modelo, né? Mas o modelo ele não tem na base de treinamento dele um faturamento da tua empresa. Não sabe. Ele não foi treinado para ele, tem que obter um número. Sim. Então você tem lá um RP, por exemplo, que abre um MCP e você conecta esse MCP no teu Cloud Desktop, por exemplo, você pergunta, olha, vem cá, qual foi o faturamento da empresa entre essa data e essa data para esse tipo de produto e quem foi o vendedor que mais vendeu? Ele vai chamar várias ferramentas expostas pelo MCP e vai te entregar um resultado que vai ser interpretado pela LLM. Então é a LLM indo atrás de recursos externos. Uma forma simples de pensar é, posso mandar um e-mail,
uma mensagem do Slack, criar um assistente pessoal como o OpenClaw, por exemplo, automatizar. Olha, todo dia às 8 horas da manhã, leia o meu e-mail e me traga os tópicos mais relevantes. Tem um MCP lá que comunica com o Gmail e que te traz os e-mails para que a LLM possa entender o que é relevante te apresentar. Entendi. Então isso abre um novo mundo. Sim. É uma chave de acessar vários bancos diferentes e interrelacionar eles, né? Porque o teu e-mail ali, ele é um banco de interação com outras empresas, outras pessoas. E aí até eu te pergunto, nesse cenário em que essa interconexão é mais express, máquina-máquina, menos humano-máquina, aonde que fica o código, a análise dessas situações e também, por assim dizer, a segurança de que aquilo que ele está fazendo não vai me expor a um determinado risco. Porque no momento que eu abrir, por exemplo, o meu e-mail, no Open alguma coisa, eu estou abrindo uma janela complexa, difícil, eu acho. Acho que a principal preocupação hoje é justamente essa questão de segurança, porque eu acho que nunca se deu tanto acesso a dados até então privados e sensíveis para tanta ferramenta, porque você entra hoje num ChatGPT, ele te fala, e aí, você quer me dar acesso às tuas mensagens? Quero, sim. Você está num Cloud Cowork, você quer me dar acesso aqui aos teus e-mails? Quero. Você quer me dar acesso à tua conta bancária? Quero. Você vai dando tantos acessos, daqui a pouco você nem lembra mais de tanto acesso que você deu. Isso sempre existiu, essa interoperabilidade entre sistemas, mas agora está num nível muito mais escalado. E talvez até mais leigo, porque antes, para eu interconectar dois sistemas, eu precisava ter um mínimo de conhecimento para construir isso. Agora todo mundo clica em sim ou está automatizado, ou se eu fizer um texto simples, como eu conecto não sei o que, ele te diz, faz isso e isso está resolvido. E o mais crítico é porque o que acontece? Você começa a misturar coisas. Então você tem skills que você pode instalar, skills feitas por terceiros. Sim. Por um leigo, ele não sabe se aquela skill é segura ou não é. Sim. Então, quando você baixa uma skill e começa a usar uma skill e você tem acesso no mesmo contexto a um MCP que tem dados críticos, se aquela skill for maliciosa, ela consegue sim explorar aquele MCP. Sim. Então, a gente já viu vazamento de dados, acessos não autorizados a sistemas por muito menos. Sim. Então, acho que a maior preocupação hoje, inclusive aqui no TDC, tiveram várias palestras, né, sobre segurança na era da AI, então acho que ainda vai se discutir. Claro que os modelos, eles também têm treinamento, fine-tuning para evitar, mas dependendo de como você peça, o que você peça, você muitas vezes consegue. Eu sempre tenho uma prerrogativa na minha análise de tecnologia, é que a ferramenta tem uma intencionalidade colocada por quem programou ela, né? Porque no momento que eu estou dizendo assim, não, tem agentes feitos já preparados para isso, mas tem os agentes feitos preparados para o contrário, né? E aí, para você que está trabalhando com inteligência artificial hoje na prática, nesse dia a dia, eu queria saber como que você avalia, no contexto geral, na verdade, que esse distanciamento não só do usuário, mas até do desenvolvedor, por uma pressões econômica, pressão da empresa e tal, do conhecimento prático do capô levantado, né, do motor funcionando, para o que ele está entregando na ponta. Porque, como você falou no começo da nossa conversa, está se entregando muito mais software. Qual software que a gente está entregando? Me parece que está começando a criar um gap entre esses dois conhecimentos. Como que você está enxergando isso no seu dia a dia? É que a exigência aumentou muito, né? Então, a gente passou por algumas fases aí, e até o meio do ano passado, os devs eles estavam surfando muito essa onda da AI para ter mais produtividade, mas não tocavam muito no assunto. Se você perguntasse, e aí, você está usando AI? A pessoa dizia, não, um pouquinho só, tal. Estou experimentando alguma coisa. As pessoas tinham até vergonha de dizer, não, olha, isso aqui eu gerei 100% com IA. As pessoas tinham um pouco de vergonha de dizer, muito por uma vantagem competitiva também. É normal que você não queira abrir. Eu sei usar, então eu vou sei usar isso. E que vantagem você conseguia tirar? Poxa, você tinha menos pressão sobre você. Você conseguia ter mais produtividade, você conseguiria muitas vezes ter 2 empregos. Muita gente surfou essa onda por mais de um ano. Só que, eu dou aula sobre esse assunto há um tempo, eu falava, gente, aproveita, porque essa onda vai acabar. Tá chegando no C-Level. Não tem barreira de entrada, né? Não tinha barreira de entrada. E chega no C-Level. Quando chegou no C-Level aí, dezembro, janeiro, isso está em tudo que é conselho de administração, isso está sendo exigência de investidor. Qual foi o recado? Agora vocês têm que produzir 10 vezes mais.
eu quero saber. Só que as pessoas já estavam usando IA. E agora, como é que você produz mais sobre uma coisa que você já estava fazendo, mas ninguém sabia? Multiplicação sobre multiplicação. Exato. E pior, soa de uma maneira como assim, não, agora eu quero que todo mundo produza, não é nem mais você que é dev. Eu quero que a pessoa do marketing entregue, eu quero que a pessoa do comercial faça também, do atendimento ao cliente. E aí começa a ter um problema de governança, porque quem é responsável por desenvolver software até então era o dev que tinha uma experiência, uma bagagem técnica. Sim. Até Então, para assumir o risco das isso. decisões que ele tomava, né? Porque não é uma questão se você consegue. Sim, você consegue, mas você deve. Sim. Porque se a pessoa do marketing começar a entregar software, novas funcionalidades, tá bom, ela pode conseguir. E quem vai fazer o marketing? Exatamente. O dev. Então, e eu sou muito favorável às áreas se automatizarem. Então, pô, você é da área de design, hoje você tem ferramentas maravilhosas. A Anthropic lançou o Cloud Design, faz brand books em minutos. Você já tinha ferramentas muito boas para isso, agora você tem ainda mais. Então, eu defendo muito que quem é da área de design usa essas ferramentas para si, mas com um olhar técnico, né? Sim. Quem é de marketing, pô, legal. Vamos começar a usar guias aqui de SEO automatizado que eu aplico as mudanças no copywriting da página, eu consigo otimizar o anúncio. Pô, legal, está usando para si. Está melhorando o CPA, CPC, CTR. Mas não é para você, na minha visão, Sim. assumir um papel de que não, agora é a sua responsabilidade, por obrigação, inovar e entregar e colocar no ar uma funcionalidade, que é uma coisa que algumas empresas estão lendo dessa maneira. Sim. Então eu acho que sim, fluxos como correção de bug, QA, observabilidade que muitas vezes traz alguns alertas, tudo isso sim, vamos automatizar, vamos criar pipelines que possam trazer essa produtividade. Time de dev, vamos aplicar context engineering, spec driven, vamos fazer o melhor aqui para que a gente tenha melhor produtividade. Vamos integrar aqui com Figma para que a gente consiga trazer esse design pronto, eu consigo escrever as telas muito mais rápido. Vamos escrever 100% do código com IA, mas dentro de um processo mais bem gerenciado, dentro de uma governança. Sim. Agora, nessa ânsia, talvez, de suprir a diversas necessidades de investidores, de conselho de administração, Sim. as pessoas podem tomar decisões erradas por impulso. Sim. Então acho que as empresas estão tentando se entender ainda. E você citou bastante uma palavra que ela me intriga um pouco, né? A palavra produtividade, que, Sim, que é uma questão. O significado dela está ficando um pouco mais abstrato do que era, principalmente quando até nos pontos que você citou sobre automação. Porque assim, a gente está olhando a nossa capacidade produtiva aumentar, dado essas ferramentas, só que em outro vetor, digamos, dessa mesma conversa, você tem umas ferramentas protótipo, as IAs ainda são protótipos, ela não é uma ferramenta consolidada, que não tem um modelo de negócio também consolidado, né? Então, o que a gente sabe, que pode ser só marketing, porque a gente não tem acesso à pesquisa e saber o que está sendo subsidiado. Ela custa muito mais do que necessariamente alguns modelos de negócio são capazes de levar. E aí, se eu colocar essa minha necessidade produtiva, aí que eu coloco a abstração da palavra produtividade, que eu talvez nem sei se eu precisaria, talvez mais dessa produtividade, dado que eu tenho de KPI, talvez eu conseguisse isso de outras formas, mas eu estou colocando ela em cima de um protótipo, que eu não tenho ainda completa percepção de quanto que ele vai me custar no final. Não me parece um descompasso entre a necessidade versus o impacto econômico isso que vai dar e um risco gigante. Perfeito. Então, o que acontece? Os modelos mais avançados, e aí a gente está falando basicamente de Anthropic, OpenAI, Google. Eu estou falando de programação, tá? Tem modelo para imagem, tem modelo para vídeo, tem modelo para áudio, mas vamos pensar em programação. Vamos falar em código. Que são os mais caros, inclusive, Sim. né? Então você tem modelos aí como o Opus 4 na época, custava $15 por milhão de tokens de entrada. $15. Então era normal na época, eu tinha uma conta corporativa, né? A empresa tinha uma conta corporativa, era normal gastar $150 num dia. Num dia. Então você colocava no mês aí contas por dev de $1.000, $2.000, não era difícil de chegar nessas cifras, né? E aí você ainda levantou uma hipótese que talvez o custo nem seja aquele, seja mais alto ainda. Sim. Porque você tem primeiro que comprovar, olha, isso funciona. Para eu comprovar que funciona, eu tenho que dar um empurrãozinho. Para dar um empurrãozinho, eu tenho que botar dinheiro.
Então a gente não sabe ainda qual é o tamanho do problema, né? Claro. Porque você tem governo envolvido. Sim. Se você tem governo, você tem muito mais aporte financeiro. Mas as coisas vieram caminhando e de um ano para cá, muitos modelos baixaram de preço. Então, por exemplo, o Opus veio de $15 para $5, que é o modelo, na minha opinião, mais avançado junto com o GPT 5.4. O GPT 5.4, $1,75. Então, olha como já baixou quase 10 vezes menos. Sim. Modelos tão capazes quanto. Mas o ponto positivo são os modelos open source. Certo. Você pode rodar na sua máquina. Sim. Agora, você tem hardware suficiente? Que é uma outra fronteira que a gente nem encostou nela ainda, né? Você vai precisar de uma máquina aí de 30, 50 mil reais, pelo menos, para rodar um modelo desse, que não é nem perto da performance de um modelo desse Sim. da OpenAI e da Anthropic. Mas você consegue trabalhar, vai te custar caro. Sim. Então, mais ou menos, a gente tem uma noção de quanto custa o que é open source. Sim. Agora, eu não saberia te dizer se esses modelos comerciais Os fechados, clients fechados. Frontier, que são os modelos mais avançados, se essa conta fecha ou não fecha. Se eu fosse chutar, eu diria, olha, eu ainda acho que eles estão fazendo um movimento que é... Sabe o que aconteceu com os chocolates? Eu te entregava caixa de bombom de 500 gramas, te cobrava R$15. Agora eu te entrego uma de 250 gramas por R$15. Eu vou baixando Sim. O preço mantém, mas a entrega diminui. pelo mesmo preço. Você sente, quando você usa muito no dia a dia, que cada modelo novo que eles lançam, o modelo está mais lento ou ele está mais perdido um pouquinho. Então, o que dá a impressão? Eu estou reduzindo a densidade desses modelos para que a conta feche. Sim. Pode ser teoria da conspiração, pode ser impressão, mas Não, acho eu que acredito até porque e você tocou no ponto mais específico do negócio da IA, né? Sim. Mas me preocupa também a outra ponta dessa conversa que a gente falou da entrega, porque não temos ainda, e aí talvez você possa me corrigir e dizer, não temos, Júlio, temos, e é isso aqui, um modelo de métrica para dizer se esse ganho produtivo lá na ponta, esse consumo que você falou, eu tenho um dev consumindo $2.000 de token. Tá. O que eu medi dessa entrega? Ele fez mais, e não no ponto de vista de volume, porque esse aí não faz diferença. Agora, efetivo, resolução de problema, entrega. Então, por experiência própria, eu posso dizer o seguinte: dependendo da área que você trabalha, essa produtividade muda bastante. Ela pode ser de 10% ou ela pode ser de 10 vezes. Entendi. Não dá para generalizar. Então, por exemplo, alguém que trabalha numa área muito analítica, você tem que cruzar muito dados, você tem que acessar muito servidor, você tem que olhar muito log. Não é muito fluente e é muito tácito. É um pouco a sua habilidade de saber o que pegar, onde pegar. Você vai ter um pouco mais de produtividade. Você não vai ficar 3 vezes mais produtivo. Sim. Num cenário onde você tem muito trabalho braçal, aquela pessoa que era um front-end developer, que fazia muita tela parecida, Sim. você vai ser 5 vezes mais produtivo, sem sombra de dúvidas. O cara que sobe tela da imobiliária. Então. Sabe, porque ele passa todo dia, ele manda 4 imagens, 3 ângulos, uma descrição, 2 coisas botões. Muito braçais, você vai acelerar demais. Sim. Então, tem que olhar também para essas óticas, né? Então, aí você tem que fazer uma conta de qual é a taxa de retorno, né? Você tem uma pessoa que te custa lá R$10.000, você investe R$1.000 por mês, que é o custo hoje de um plano top de linha, como um plano Pro de vários providers, aí tá na faixa de $200, o dólar tá 5, então R$1.000, né? Se você pegar alguém que ganha R$10.000, com R$1.000 você dobra a produtividade dessa pessoa, vale super a pena. Sim. Só que as empresas, elas não estavam preparadas para esse orçamento. Sim. Porque tem que pensar que não é uma pessoa, são 100. É uma equipe inteira utilizando. E aonde o consumo escala também, né? Consumo escala. Muito. Porque você falou várias vezes das decisões, né, os caminhos errados que as empresas tomam, e às vezes elas pensam primeiro na capacidade, até para acompanhar o hype, para poder chegar lá na frente para o cliente e dizer, estou usando IA, né? aqui eu estou usando IA, eu estou uma stack completa aqui, nosso patrocinador Microsoft, todo mundo usa Copilot, está incrível, está fazendo... E aí o cliente acha incrível, beleza, mas ele continua entregando a mesma coisa, porque na verdade nem tinha um plano para onde ele ia aumentar essa entrega. Claro. É que assim, dizer que você escreve 100% do seu código com IA não quer dizer diretamente uma produtividade alta. Sim, quer dizer mais produtividade porque você não fez a parte braçal. Sim. Só que existe toda uma possibilidade dependendo da sua técnica. Porque você pode ficar
fazendo pequenas interações por meio de pequenos prompts, que seria o nível 1. Você trata a IA como se fosse um estagiário. Então você fica de braços cruzados, você pede uma coisa muito específica, você fica olhando sem fazer nada, enquanto é feito, você revisa e dá um aprovar. É tratar a IA como um digitador, como um estagiário. Um nível acima, você já começa a lidar como se você fosse uma espécie de gerente. Então, quer dizer, você cria uma espécie de especificação e você passa essa especificação, a especificação é executada e você só revisa a PR no final junto com o comportamento. Opa! Mas você espera um comportamento criativo daquela coisa que ele te gere uma solução a partir daquela especificação. Com técnica, como Spec Driven, você consegue trazer para a etapa de planejamento a criatividade. Então você está no comando da criatividade, de negócio, você está no comando da estruturação de design e arquitetura, você está guiando. Até que você chega no plano completo que diz passo a passo, olha, você vai fazer isso, dessa forma, assim, essa. Então você não dá o espaço para a IA decidir. Você fez o processo de decisão junto com ela antes. Entendi. Nesse contexto, você consegue ter paralelismo. Então você não vai mais fazer uma tarefa de cada vez. Você vai deixar uma rodando, você vai planejar outra, deixar essa rodando enquanto a primeira está rodando, fazer a terceira. E eu já vi pessoas com 5, 10 janelas de Cloud Code abertas, rodando ao mesmo tempo com 3, 4 contas diferentes e consumindo esses tokens todos e sendo, esse sim, 10 vezes mais produtivo. Agora, o chaveamento mental disso é brutal. Então não é qualquer um que tem, muitas vezes, o ambiente. Por exemplo, uma pessoa que está numa startup, muitas vezes tem um ambiente para isso. Uma pessoa que está numa Big Tech, numa corporação tradicional, não tem. Você recebe uma tarefa de cada vez. Claro. Então, quer dizer, você vai abrir 40 threads ali, se você está numa tarefa. Exato, porque é difícil de falar em produtividade. E aí você falou, mas como é que eu percebo essa produtividade? Vai um pouco da maturidade. As empresas em geral, que são mais maduras, em processo principalmente, já têm uma estimativa de produtividade, já sabem mais ou menos o quanto produzem. Só que conforme o tempo passa e você se acostuma com um novo modelo, isso vai se diluindo, então nem sempre é assim. Salvo que você pegasse 2 pessoas, você faz da forma tradicional, você faz com o IA e vamos medir. E vamos ver o que acontece no final. Para a mesma tarefa. Ninguém vai fazer isso. Isso aí é pesquisa acadêmica. Faz às vezes para um cenário muito simples. Não vai ficar fazendo repetidamente isso. E tem mais. Você não sabe se a pessoa que fez com o IA ficou 8 horas por dia fazendo com o IA, ou se ela ficou 2 horas, mandou fazer, a outra ficou 8 horas fazendo e no fim elas estão iguais. Você também não sabe, porque a técnica influencia muito. Claro. Então, eu acho que até certo ponto é olhar para essa equação e ver, não, isso parece fazer sentido. Mas talvez você não tenha como afirmar com todas as letras. Mas, e até para resistir um pouco ao hype, né? Não usar só por usar. Precisa encontrar o propósito aonde que vai tocar na realidade aquilo que você está construindo, né? Mas assim, apesar dos pesares, é um caminho totalmente sem volta, tá? O resultado ele é impressionante, essa é a verdade. Para quem está acostumado, dia a dia e tal, e eu estou muito dentro do código, então é impressionante. É do tipo assim, eu migrei já sistemas de uma linguagem para outra, coisas que eu sei. Eu não ia levar menos de 6 meses para fazer isso. Às vezes em uma semana, 2, sabe? Ou então eu tinha que construir esse conjunto todo de telas aqui. Cara, eu não vou levar menos de 5 dias para fazer em 2, 3 horas. Então assim, apesar dos pesares, a gente tem um feeling do quanto tempo eu levaria, sabe? A gente sabe. Então, essa é a realidade. E aí, a determinação vamos abraçar IA, só que isso tem que vir junto com um pouco também de organização, senão cada um corre para um lado e acaba não indo para o mesmo. Vira um pouco de castelo de cartas, né? Porque todo mundo mas na verdade ele não tem uma fundação, é só as coisas empilhadinhas. Fica batendo cabeça e ninguém se entende. E daqui a pouco aquilo em algum ponto cracha e desmorona toda a estrutura por causa disso, né? Branas, o papo correu muito rápido, o papo bom é assim, mas eu não quero encaminhar o fim do nosso podcast sem a gente falar um pouco sobre o teu projeto educacional, que é o teu canal no YouTube. Eu acho, já usei muito, inclusive, já me deparei com problemas lá. Pô, preciso resolver, deixa eu olhar assim, não tem um negócio do Branas aqui que explica. Como que foi a ideia, a construção para construir aquela... Porque eu acho que é uma... E agora ficou melhor, porque eu particularmente vou confessar aqui para você que eu não gosto de conteúdo em vídeo. E eu sei que você fez porque por exemplo, é um canal que a nova geração gosta mais e tal. Mas eu gostava do tempo do blog, que eu gostava em texto. Agora o Google lançou o Google Notebook, maravilha, eu boto os vídeos lá, ele transcreve, já me traz, nossa, agora eu estou num ambiente que eu domino. Agora eu estou tranquilo.
Mas me conta, como que foi essa ideia de levar esse conteúdo? Porque uma coisa que eu acho legal no teu canal também é que tá tudo bem separado, né? Ó, eu vou abordar esse tema e esse tema eu vou construir, vou te entregar isso aqui, que também é um problema de muitos produtores de conteúdo, de querer abordar muita coisa, e aí o vídeo fica longo e não resolve meu problema e me dá um nervoso, enfim, vou deixar você falar. Então, há 15 anos atrás, no TDC, né, a Yara falou um negócio que fez muito sentido para mim, que é o seguinte: quando a gente produz conteúdo, e eu produzia muito conteúdo para aula, né, para várias coisas que eu estava fazendo, passa o tempo, a gente esquece às vezes. Sim. Por exemplo, você trabalhou com alguma coisa há 10 anos atrás, que talvez você for usar hoje, você não lembra exatamente como era, você perde a fluência. Sim. Pô, eu já trabalhei com 4, 5 linguagens de programação diferentes. Tá, se eu ficar um tempo ali, eu vou relembrar, mas eu dava aula de Java, mas eu consigo entrar numa sala de aula hoje da aula de Java? Não. Sim. Não. Precisaria estudar um pouco. E na época ela falou uma coisa que fez sentido, assim, quando você consolida esse conhecimento, seja num blog post, num vídeo, é uma coisa que fique, isso se amplifica, ajuda mais gente, chega em mais gente, né, influencia mais. E aí, na época, acho que eu fiquei com isso na cabeça, porque eu estava dando muita palestra de assuntos, às vezes, diferentes, eu fui sentindo, cara, passou um ano, eu já não estou mais com a mesma fluência nesse assunto, então peraí, o que eu posso fazer? E o YouTube, 2015 mais ou menos, não era esse glamour de hoje. Sim, era outra. Era pessoal um repositório, era um repositório de conteúdo. Né? Pessoal entusiasta, queria só compartilhar, não tinha um viés tão comercial quanto tem hoje. Ninguém vivia de YouTube. Isso. Ninguém. Não tinha foco no número, né? Não, tava caminhando ainda, AdSense, essas coisas. Tanto que, engraçadamente, na época o número de visualização era ridiculamente maior que hoje, né? Sim. Porque hoje tem muito mais canal, cara. Tinha pouco. Exato. E aí eu já tinha muito conteúdo de palestra. Mas, cara, eu vou começar a pegar esse conteúdo de palestra, vou começar a colocar no YouTube para que isso chegue em mais gente. Porque eu tinha essa visão, eu dava aula presencial e tinha 12 a 15 alunos em cada sala. Pô, hoje eu dou aula para beira 500 pessoas, 400 pessoas. Sim. No Brasil todo. Na época era local, era só quem estava naquela cidade, né? Sim. E o YouTube foi uma promessa assim, pô, com isso eu vou mais longe. Perfeito. Então eu comecei a fazer vídeos de JavaScript na época, depois de Angular, depois de Node. Fui fazendo séries, como você falou, bem divididinhas. E isso tracionou muito, foi indo muito longe, aí você vai, né, se empolgando, vai fazendo. E eu fiquei acho que uns 5, 6 anos fazendo de assuntos diferentes, né? Comecei uma parte de lives muito forte. Eu fiz para mais de 100 lives aí. É que o modelo que você criou, eu vejo ele sendo muito recursivo, né? Não, porque hoje, como você falou, mudou muito o YouTube vive do hot take, né? Que é aquela coisa do momento, alguém fala alguma coisa, eu vou lá dar uma opinião em cima, react, eu não sei o quê. Mas eu acho que o seu vídeo é a coisa que se eu for lá e usar o search... Eu tô com um problema no JavaScript, preciso fazer meio tutorial, um assim, objeto aqui, deixa eu ver como é que ele faz. Não, fez isso, tá legal, agora eu sei como fazer isso também. Isso para mim é um diferencial grande. Sim, teve uma fase de muito tutorial, uns 5 anos seguidos, aí eu fui para essa fase mais de live. Então comecei a entrevistar muita gente, né, tanto no Brasil, fora do Brasil, e que foi como a gente está fazendo aqui, né? Sim. E que é muito legal, porque aí você abre para novos públicos, você ouve outras opiniões, não fica fechado só naquilo que você sabe, naquilo que você, né, consegue transmitir. E fiquei acho que uns 2, 3 anos fazendo isso. E aí depois o canal foi indo mais para arquitetura de software, para IA, foi indo para outros temas. Ele acompanhou um pouco da tua evolução na carreira, né? Quer ou não, né? Aquilo que eu estava fazendo no momento, né? Claro. Mas o canal é muito legal porque tá num evento como esse, né? Eu troco muita ideia com muita gente que às vezes me conhece justamente do canal. E eu gravei também muito em outros canais. Então, participações. Tava o Renato Groff dando palestra. Pô, devo ter feito para mais de 5, 6 vídeos com ele. Tá no canal .NET. Sim. O pessoal da Full Cycle também, que já patrocinou aqui o TDC. Já fiz para mais de 30, 40 vídeos com o pessoal da Full Cycle. E assim vai. Então, essa troca é muito legal, né? Você participar de públicos diferentes, trocar ideia. Porque eu tô acostumado, às vezes, com um público de JavaScript. Mas o Renato tá público de .NET. Poxa, que legal essa troca, né? Sim. Então foi uma forma de justamente poder levar esse conteúdo mais longe, que foi sempre um pouco da minha intenção, compartilhar mais. Legal. E eu acho que as outras pessoas podem se inspirar, todo mundo tem uma oportunidade para compartilhar também, e talvez não ficar tão apaixonado pelo retorno, né? Era isento no número. Meu vídeo só teve 100 views, mas de repente entre aquelas 100 pessoas... metade delas assistiram o vídeo inteiro, aproveitaram de alguma forma. Isso eu acho que a gente talvez precise incentivar mais a esse tipo de compartilhamento. Né? Sem dúvida, né? Então você falou assim, nem todo mundo gosta de vídeo, mas queira ou não, vídeo
é a realidade, sabe? Você tá num Sim. avião, você tá vendo um vídeo, você tá na academia, você tá Sim. vendo um vídeo, você tá em casa hoje com televisão muito integrada ao YouTube, você tá vendo vídeo. Então, Sim. o vídeo, queira ou não, é aquele canal assim que você consegue chegar mais perto das pessoas. Sim. Eu gosto bastante também de livro, texto, essas coisas, blog, mas olhando para as pessoas parece que elas estão consumindo um pouco menos, Sim. talvez, esse tipo de Sim. mídia, né? E agora com o IA também gerando, a gente já não distingue mais, né? O que foi a pessoa que escreveu, o que foi a IA É que escreveu. verdade, é mais difícil, né? Mais O complexo. vídeo ainda ele é mais orgânico, mais humano. Por Mas, enquanto. Por enquanto. Sabe que tem muito anúncio meu já hoje em dia rodando que é Avatar, que é criado com Olha IA. aí. É um pouco para puxar e chamar atenção até mesmo para Claro. isso, né? Não é perfeito, obviamente. Mas é uma tendência que, olha, às vezes a gente fica na dúvida se é IA ou não é, né? Bacana. Branas, queria te agradecer, já começar o processo de te agradecer pela presença, mas a gente tem uma tradição Opa. aqui no nosso podcast, que é sempre no final eu peço para você deixar alguma coisa para a nossa audiência. Uma dica cultural de livro. A dica do canal não vale, porque canal Rodrigo Branas vale a pena, e essa é a minha dica. E eu quero que você deixe uma dica, pode ser um filme, livro, alguma coisa que você acha legal, que enriqueça o nosso papo aqui, ou se você quiser sair, só dizer alguma coisa que te chamou a atenção, também vale. O que você tem para deixar para nossa audiência? Bom, como eu sei que todo mundo que assiste, ou a maior parte, né, vem desse mundo de tecnologia, de desenvolvimento, eu acho que é entender de uma vez por todas que a IA veio para ficar e que hoje, com tudo que a gente tem de ferramenta, de modelo, se alguma coisa está dando errado, isso é mais sobre a gente, talvez, sobre a nossa técnica, sobre a maneira como a gente usa, sobre as nossas crenças limitantes, sobre a nossa reatividade até mesmo e abertura à mudança. Então, acho que a maior parte das pessoas invariavelmente vai ter que se abrir em algum momento. Então, a minha dica acho que é: se abra agora, busque agora, abrace agora e lidere essa transformação. Porque a gente está vivendo um momento muito único. Como você falou, vemos aqui do desktop para web para mobile. Esse momento é um momento único. É uma transição que abre muitas oportunidades. Eu acho que eu nunca... Olha que eu já dou aula há quase 15 anos. Sim. Eu não me lembro de ter dado 3 turmas no mesmo dia. Sim. Assim, até para os meus padrões tem sido muito, assim, né? Sim. Então, dada a demanda, dada a expectativa que as pessoas têm, então isso se torna também uma oportunidade para quem abraça. Claro. E tem muito conhecimento, obviamente você tem muitas fontes para explorar, esse TDC aqui é sobre IA, então se as pessoas estão aqui é porque elas entenderam isso e porque elas estão abraçando essa transformação. Então é isso, baixa um pouco a guarda e tenta olhar o lado cheio, talvez, do copo. O lado vazio é aquele, né, Júlio? Muitas vezes postos de trabalho vão acabar, mas também outros vão surgir. Sim. E qual é o seu papel nessa transformação? Acho que esse é... Bacana. Rodrigo, vou te agradecer e, Obrigado. em nome desse agradecimento, te presentear com a caneca oficial aqui do Tem Tempo para Ótimo. Pergunta. Perfeito, cara. E para você que está olhando e está com vontade, o Rodrigo não precisa, que ele já tem a dele, mas se você quiser ter uma caneca também do Tem Tempo para Pergunta, nós vamos sortear no final dessa temporada de 12 episódios, nós vamos sortear 2 canecas para a audiência. E como você faz para concorrer? Basta fazer um comentário aí no vídeo do YouTube ou também no Spotify, dá para comentar lá no Spotify, e nós vamos sortear pelos comentantes. E também compartilha com @TheDevConf, que é aqui do TDC, que a gente vai sortear pelo comentário e depois vai verificar se você fez o compartilhamento, ajudando a gente a crescer ainda mais e a concorrer a essa caneca legal, que é uma caneca bacana e saindo em primeira mão aqui nessa temporada do TDC. Rodrigo, além do canal, tem alguma outra rede social que a galera possa conectar, trocar uma ideia com você direto? Olha, geralmente minhas redes sociais são todas Rodrigo Branas, então você vai me achar em todas elas praticamente. Tem o meu site que é branas.io, lá você vai ver mais coisas de eventos, cursos, coisas que eu estou fazendo, participando. Então eu compartilho muita coisa lá também, lá tem blog. Então você vai me achar fácil aí, botou Branas aí na internet, você vai me achar. Muito bom, ótimo papo, obrigado mais uma vez. Prazer. E para você que acompanhou a gente até agora, fica o convite para ver os outros episódios aqui no feed. Toda quarta-feira, 18 horas, tem episódio novo do Tem Tempo para Pergunta. E claro, eu reforço mais uma vez para você deixar o like, seguir a gente, colocar a gente no seu feed predileto de podcasts e talvez até compartilhar um corte para incentivar a pessoa, talvez até a conhecer mais sobre o trabalho do Branas, que vale a pena, né? Abrir o seu coração para IA, que foi a dica dele. E eu, obviamente, espero vocês no nosso próximo episódio. Até lá. Tchau!